É uma coisa simples e eu queria entender assim, como você, por exemplo, analisa e quais são as principais características que você define que, por exemplo, uma pessoa, ela é um psicopata? Por exemplo, o psicopata é um termo que é um termo popular. Na psicologia tem outro nome, que é o transtorno da personalidade antissocial. E para você diagnosticar alguém em relação a isso, existem na psicologia, não só para o transtorno da personalidade antissocial, existem as chamadas escalas. Essas escalas são questionários que o profissional vai usar para ajudá-lo a identificar esse tipo de transtorno. No transtorno da personalidade antissocial, tem uma escala especial chamada escala de Hare, que é H-A-R-E, que é uma escala muito utilizada para identificar que a pessoa tem transtorno da personalidade antissocial. Dentre as questões, e lembrar que o teste, isso é uma coisa muito importante ressaltar, o teste não é o diagnóstico. O teste é um dos elementos que vai ser utilizados, ou seja... É uma aproximação. Porque tem um comportamento, ou seja, o jeito que a pessoa chega e conta sobre a vida dela, aquilo também é avaliado pelo psicólogo. O psicólogo, o neuropsicólogo, o psiquiatra, ele não chega, essa é a ideia, né, que o povo às vezes tem, que o senso comum vai ter, que é o seguinte, que chegou, vai lá fazer sua prova, vai lá fazer seu exame, aí ele respondeu, pá! Igual eu falava, né? Dê-me o fato e lhe direi o direito. Não é bem assim. Não é simplesmente fazer a questão. Na verdade, existe uma escala que vai ser aplicada. Esse teste psicológico é um dos elementos da avaliação psicológica, que envolve entrevista com familiar, envolve conhecimento dos hábitos diários da pessoa, envolve a entrevista, a forma que a pessoa se porta na entrevista. Então, a pessoa que vai diagnosticar alguém com o transtorno da personalidade antissocial tem uma série de elementos além do teste. Esse teste, e eu não sou especialista em diagnosticar psicopatas ou transtorno de personalidade antissocial, e esse teste geralmente tem questões que envolvem empatia. Empatia é conseguir colocar-se no lugar do outro. Mas não é só empatia, tem comportamento de dissimulação. Geralmente é comum eles serem mentirosos compulsivos, é comum eles gostarem também de se expor perigosamente. É comum eles não responderem à punição, que é um grande problema, porque a punição, ela faz as pessoas. O medo da punição faz as pessoas se comportarem. Mas se quem tem lá, o psicopata, se ele não tem medo da punição, ou seja, ele responde muito mal. Ele não tem senso de limite. Não, ele não se importa. E ele não se importa tanto assim em ser preso, em ser punido. Ele acha que nunca vai ser preso, ele é dissimulado. Só que o ponto é que é muito diferente a gente ter aquilo que é feito numa avaliação psicológica, neuropsicológica, de a gente ver, por exemplo, às vezes alguém que no canal do YouTube fala assim, com certeza fulano de tal é psicopata. Não dá pra falar isso. Não dá pra falar isso porque deveria ter tido uma entrevista, um atendimento clínico e tudo mais. Agora, o psicopata nos dá problemas éticos complicados. Tipo? Que envolve o seguinte, eles não respondem à punição. Então, por exemplo, se realmente a pessoa é diagnosticada como transtorno da personalidade antissocial, e ela, por exemplo, além disso, é um assassino, porque nem todo mundo que é diagnosticado é um assassino. Mas vamos supor que é um assassino, que é um serial killer, e ele tem o transtorno da personalidade antissocial. Ele vai ser preso. Mas no Brasil não tem prisão perpétua. Não tem. Uma hora ele vai ser solto. Ele vai ser solto. As chances de ele voltar, sair da prisão e voltar a delinquir são altíssimas. O que se faz com esse cara? Porque a gente também tem certeza absoluta que ele vai delinquir? Não. E começa a surgir o que a gente chama de direito projetivo, que é uma coisa muito perigosa, que é o que acontece no Minority Report. Será que é correto eu prender o psicopata antes dele ter cometido o crime depois? Será que é correto se ele já pagou com a punição, com a prisão, já pagou para a sociedade o que estava devendo? Será que ele não merece uma chance? Esse tema é muito legal, sabe? Muito legal, sabe por quê? Existe uma ONG chamada Recomeçar,
do Léo Precioso, que trata dos egressos, as pessoas que Sim. saem do sistema prisional. Em outro momento, eu não quero interromper essa linha tão maravilhosa, tão importante, mas em outro momento eu gostaria de tocar nesse assunto. Vamos falar disso agora mesmo, eu já conecto um no outro pra gente é? falar a respeito. Nem todo egresso Uhum. tem transtorno da personalidade antissocial, esse é o primeiro ponto. Nem todo egresso tem. E o índice da psicopatia no nosso dia a dia, em geral, é em torno de 2%. Então, tem 100 funcionários no Flow. Tem os dois. Tem os dois aí, meu amigo. Monark Igor, fica ligado aí, ó. Que estatisticamente falando, pode ter Tem dois loucos. tem uns dois aí que podem ser do transtorno da personalidade Espero que não antissocial. sejamos nós aqui. Eu espero também. Eu espero que. Mas, no entanto, nas prisões, a taxa de pessoas que têm esse transtorno é bem maior. É bem maior. Mas não é todo mundo e é menos a metade. É bem menos da metade. Eu não saberia dizer os dados, né? Da uma de Gabriela Prioli, que eu não tenho os dados exatos para falar e eu não quero arriscar alguma porcentagem. Mas eu imagino que seja em torno de 15% ou 20% das pessoas da prisão deveriam ter esse transtorno. Ou seja, tem 80% que delinquiram e que é possível fazer um trabalho de ressocialização. E tem que ter mesmo, cara. Esse trabalho com os egressos, ele é essencial. As pessoas têm que parar com essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Essa é a primeira coisa. Isso é absurdo. É absurdo. Total. Só que se eu falo isso, toda vez que eu venho aqui no Flow, aqui nos estúdios Flow, eu falo isso. Essa ideia de que bandido bom é bandido morto é absurdo. A ideia de meritocracia é absurda.